Bem-vindos a mais um programa Na Verdade. Aqui nós abordamos temas relacionados à nossa igreja, além de assuntos atuais, sob a perspectiva da moral católica. Hoje temos o imenso prazer de receber em nosso programa o Padre José Eduardo, que é doutor em Teologia Moral pela Universidade da Santa Cruz, em Roma, além de ser conferencista em temas como gênero, aborto, defesa da família e educação. Boa noite, Padre José. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Boa noite, Mel, Vivi. Isa, boa noite. Fascinada. O programa de hoje vai ser muito legal. Oi, Isa, boa noite. Padre, muito obrigada pela presença do senhor, que tanto nos honra aqui. Eu que agradeço muito. E quando eu fiquei sabendo, que o Padre José, ele viria ao nosso programa, eu fiz questão de sugerir o tema. Porque eu acompanho as homilias, as palestras, pregações do Padre José no seu podcast. E eu me deparei com uma reflexão que ele fez sobre o que acontece na nossa vida quando a gente muda a nossa mentalidade, né? E sabe aquilo que você descobre e você fala, eu não posso guardar isso daqui só pra mim? Porque fez tanta mudança na minha vida, eu recebi tantas graças, tantos frutos, que eu falei, eu preciso falar isso aqui pro mundo inteiro. E aí, quando eles me falaram que ele viria, eu falei, não, eu vou sugerir esse tema, né? E, graças a Deus, todo mundo gostou do tema, então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a importância da gente mudar a nossa mentalidade, renovar a nossa mentalidade, né? E a gente precisa buscar mesmo essa mudança com força e fazer a nossa parte. E aí a gente já começa com essa pergunta, né, Padre? Por que é tão importante a gente mudar a mentalidade que a gente tem, né? A partir da palavra de Deus. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, né? Revestivos do homem novo, formado à imagem de Cristo, e mudai, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, do vosso modo de pensar, a fim de que descubrais o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E esse trecho ele tem muitos paralelos no Novo Testamento e, no fundo, em toda a Sagrada Escritura. Nós precisamos mudar a nossa mente, ela precisa receber o impacto da palavra de Deus, nós precisamos transformar a nossa maneira de pensar, o nosso modo de encarar a vida, o nosso modo de nos encararmos a nós mesmos, para que nós consigamos nos alinhar com os princípios que estão na palavra e assim deixar com que a obra de salvação que Jesus veio realizar em nós, ela possa portar fruto, ela possa de fato nos levar à maturidade. Então a gente precisa ter essa mudança para a gente conseguir viver o plano de Deus para a gente, aquilo que Deus sonhou, vamos usar essa palavra para a nossa vida. Exatamente, porque o que acontece, quando nós somos batizados, quando nós nos convertemos, acontece uma mudança em nós, que é uma mudança instantânea. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos, por assim dizer, o DNA de Jesus Cristo. Só que, quando a nossa mentalidade não é ajustada para que possa, digamos, corresponder à identidade que nós temos em Deus, o que acontece é um desnível. Então nós passamos a vida inteira tendo uma identidade nova, mas vivendo como uma criatura velha. E exatamente por isso, esse gap é que faz com que a nossa vida não vá para frente, nós não somos transformados, nós não abraçamos a santidade, nós não conseguimos abandonar o pecado, nós não conseguimos receber mais de Deus, nós não nos entregamos de verdade para Ele, porque, digamos assim, há um software instalado em nós que é inadequado, né? É inadequado, já não corresponde mais à realidade de quem nós somos. Isso acontece pela renovação da nossa mente. E como seria essa relação entre corpo e alma e espírito que deveria ser equilibrada? Então, existem muitos modos de falar isso. São Paulo diz, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o Senhor vos conduza à santidade completa, para que com tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, sejais apresentados para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos essa tríplice dimensão, né? Em geral a gente fala do corpo e da alma, mas a alma, ela tem uma dimensão que é mais sensível, que está mais ligada às nossas percepções, às nossas emoções, aquilo que em geral a gente chama de psique, né? E ela tem uma dimensão que é
transcendente, que é aquela que está unida a Deus, que é o que nós chamamos de espírito. É a dimensão espiritual do ser humano, que ultrapassa em muito as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso intelecto discursivo, a nossa razão. E é ali onde, digamos assim, se dá o nosso contato mais íntimo com Deus. O que acontece é que a maior parte de nós vive com um espírito apagado, uma alma perturbada, em crise, agitada por emoções conflitantes, por crises, por contrastes, e um corpo indisciplinado, um corpo não mortificado. Então, a maior parte das pessoas vive um desequilíbrio. Esse desequilíbrio consiste em atender todas as necessidades do corpo, quer dizer, não se mortifica o corpo, a vontade, o corpo fica, digamos assim, à vontade, né? Ele realiza uma tirania sobre nós. A alma não é renovada, a mente, né? Ela fica, digamos assim, funcionando conforme os padrões antigos, meio que escravizada a reproduzir sempre os mesmos padrões, e o espírito apagado. Quer dizer, nós não vivemos unidos a Deus cada vez mais numa atmosfera, numa dimensão em que nos unimos a Ele, como diz Jesus, em espírito e verdade. Então, por causa desse desequilíbrio, nós não conseguimos alcançar a santidade completa. E é isso que o Espírito Santo quer corrigir em nós. E assim, dessas questões teóricas que o senhor falou agora, alguns casos bem práticos, assim, concretos, que o senhor já viu nos fiéis ou nas pessoas que vão confessar, de como o corpo fica super confortável, a alma, tudo isso que o senhor falou? Sim, o corpo indisciplinado é uma coisa bastante comum, né? Porque por mais que as pessoas, hoje em dia, não por causa de Deus, mas por causa de si mesmas, por causa do amor próprio, elas se mortifiquem. Então, por exemplo, elas fazem academia, elas vão para uma esteira, vão para uma bicicleta ergométrica, etc. tal. Na verdade, são frouxas, porque não conseguem resistir a uma tentação, cedem à necessidade de um prazer momentâneo, têm preguiça, são arrastadas, digamos assim, pelo prazer. Digamos, isso é um padrão de desequilíbrio quando o corpo pesa do ponto de vista espiritual, digamos assim. Ou seja, o corpo não é mortificado. Uma alma desequilibrada também é a coisa mais comum acontecer, né? Pessoas que estão o tempo todo escravizadas pelas suas paixões ou pelas suas emoções feridas, que reproduzem os ressentimentos do passado, que vivem em amargura, ou, por exemplo, num espírito de constante derrota, não conseguem ultrapassar um limite que elas mesmas fixaram para si, estão muito convencidas da sua própria tragédia, dramatizam tudo, às vezes vão para um desafio com uma espécie de um espírito de quem vai para uma epopeia, para um negócio extraordinário, quando na verdade é tudo muito mais simples. Enfim, são deformações que existem na nossa autocompreensão, na nossa autoimagem, e que uma pessoa às vezes está na igreja por décadas e não trata isso. Ela faz a oração, por exemplo, de uma pessoa derrotada, ela não trata Deus como pai. É o que eu digo, por exemplo, você tem um filho, e o seu filho amanhece de manhã dizendo para você: mãe, por favor, me dá meu café da manhã, eu preciso, pelo amor de Deus, eu quero meu café da manhã. Você se sente mal com isso, porque não é assim que um filho trata uma mãe, não é assim que um filho trata um pai. Agora, muitas pessoas fazem a oração do desesperado para Deus, ou a oração do chantagista, né? Chegam para Deus como quem está falando com um traficante, né? Tipo, olha, senhor, o senhor... eu vou lá para Aparecida, eu vou fazer uma novena, mas o senhor me dá aquele esquema aqui, eu quero aquilo ali, eu quero que o senhor me... Ou seja, está tratando Deus como se ele fosse um traficante, não como um pai, né? E uma pessoa pode passar a vida inteira assim, chantageando a Deus. Se Deus não fizer a minha vontade, eu paro de ir à igreja. Se Deus não fizer a minha vontade, eu vou fazer um pecado, por exemplo. Então, por exemplo, são padrões que existem que a pessoa pode passar a vida inteira sem nunca tratar disso. Assim, nunca ser confrontado seriamente com a palavra de Deus. E como é esse confronto, padre? Como que se cura, como que se readequa essa forma de nos relacionarmos com Deus enquanto pai, né?
Então, a forma básica é aquilo que a gente chama de meditação. Que, na verdade, hoje em dia, as pessoas entendem por meditação Yoga ou coisas parecidas que não tem nada a ver com meditação cristã. A meditação cristã consiste na leitura das escrituras, ou diretamente ou comentadas por um santo, por um papa, por um bispo, enfim, por alguém que seja uma referência de doutrina. E a reflexão que se transforma numa oração, numa súplica, num pedido, em que nós vamos, no fundo, adequando a nossa personalidade àquelas exigências, àqueles princípios que estão na palavra de Deus. A gente vai meio se emparedando, né? Vai se colocando numa sinuca de bico, voluntariamente, em que eu vou dizendo, olha, nesse ponto eu preciso melhorar, nesse ponto eu preciso me converter, eu preciso me ajustar, eu preciso ouvir o que Deus tem a falar para mim. Ô padre, deixa eu só perguntar para entender assim direitinho, como que acontece esse mecanismo dentro da gente? Eu vou chamar assim de um curto-circuito que a gente tem, porque às vezes a gente escuta uma homilia, a gente faz um retiro e a gente volta com o propósito mesmo de viver na nossa fé. Então daí você lê na Bíblia, né? Amo-te com eterno amor, né? A gente lê que a gente está com o nosso nome gravado nas mãos de Deus, só que daí a primeira coisa que acontece na nossa vida, de desafio ou de sofrimento mesmo, porque o sofrimento se apresenta, é como se a gente só fosse traído pelo nosso sentimento, é como se aquilo que a gente escutou, parece que aquilo não é mais a verdade, e a verdade é aquilo que o meu sentimento está dizendo, que daí é isso que o senhor falou, da derrota, do vitimismo. Então, o que acontece dentro da gente para a gente não conseguir viver naquilo que a gente escutou no retiro, que a gente escutou na homilia, que a gente se perde no percurso? Então, isso aqui é o seguinte, a nossa alma, ela tem, digamos, essas duas partes, né? A parte sensível e a parte espiritual. O que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que migrou da parte sensível para essa parte suprassensível, que é o espírito. O que acontece? O que é que não nos deixa migrar da parte sensível para a parte espiritual? É porque a parte espiritual da nossa alma, ela tem sede da palavra de Deus. Ela como que é despertada pela palavra de Deus. Então, quando você ouve uma homilia bem pregada, um sermão inspirado, um livro espiritual, algo que mexe com você, você tem isso que você disse. Você, de repente, você é como que embriagado espiritualmente por aquela verdade, aquilo penetra dentro de você. Só que o que acontece? A maior parte de nós desce desse nível movido pelas circunstâncias, porque a parte sensível da nossa alma, ela é determinada pelas circunstâncias. As coisas vão acontecendo e nós acabamos sendo lançados de um lado para outro. São Paulo diz que como crianças lançadas de um lado para outro, ao sabor das ondas, né? O São Judas, na epístola dele, também fala disso, de pessoas que são arrojadas como as ondas do mar. Por quê? Porque a nossa mente, não edificada pela palavra de Deus, não reformada, não renovada, ela segue cegamente as circunstâncias. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para você e diz, olha, tem uma notícia ruim para te dar, você já fica abalado. Olha, você não sabe da última, você já tem uma ansiedade. Olha, eu tenho para te dizer isso e aquilo, você já fica apreensivo. Porque a mente não renovada, ela segue cegamente as circunstâncias. Aí o diabo joga um papel fundamental, porque o que ele tenta fazer conosco? Ele tenta nos derrubar de uma posição espiritual para uma posição carnal. A posição carnal é justamente esta posição em que nós estamos sempre em conflito com as circunstâncias, em que nós não subimos para estar espiritualmente com Deus, embriagados da presença de Deus, e vamos deixando assim o nosso ser como que aglutinado pela fé, ser congregado pela fé. Então veja, o que é a oração? A oração é uma espécie de namoro com a fé, em que eu digo o seguinte, Jesus diz lá em São Mateus, no capítulo 6, logo no começo, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está no secreto. Por que ele diz isso? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer muitas coisas, né? Vou pegar apenas um único filão. O que ele está querendo dizer é o seguinte, você precisa se recusar a acreditar nas circunstâncias.
Você tem que fechar os seus olhos para as circunstâncias e dizer assim, eu não acredito mais nisso. Eu resolvi acreditar na palavra de Deus. Eu resolvi acreditar nas informações que me chegam pelo Evangelho. Eu resolvi acreditar naquilo que Deus me diz pela sua palavra. Ora, é claro que isso não é confortável, porque enquanto você fechou a porta, tem um monte de coisas acontecendo lá fora. Só que esta é que é a eficácia e o grande segredo da oração. Você entende que quando você fecha a porta e você se recusa a acreditar nas circunstâncias, você começa a namorar a palavra, namorar a fé, você começa a se entregar à fé, o que você percebe é que a determinação do que acontece do lado de fora tem que se dar dentro de você. Ou seja, você só consegue obter do lado de fora algo de Deus quando do lado de dentro você chegou naquele nível. Senão aquilo não se manifesta do lado de fora. É a fé que funciona assim. A carta aos Hebreus, do capítulo 11, logo no comecinho também, versículo 3, 4, diz que as coisas visíveis provêm das invisíveis. E que Deus realiza tudo, porque Ele criou tudo, através da sua palavra. Então a fé trabalha com isso. A fé trabalha com o invisível, a fé trabalha com o intangível, com aquilo que eu não posso verificar. E por isso que eu tenho que acostumar o meu ser a viver com o invisível, com aquilo que eu não sinto, com aquilo que eu não vejo, com aquilo que eu não posso, de alguma maneira, experimentar. É ali que tudo é gerado. E isso é tão profundo que o padre está falando, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso com uma fuga da realidade. Isso. Entendeu? Que não é uma alienação, vou usar essa palavra, nem sei se filosoficamente é certo, mas não é uma fuga e não querer olhar o que está acontecendo. Muito pelo contrário. É você saber que a realidade não é só o que você está enxergando. Eu acho que é uma capacidade de sobrenaturalizar todo o acontecimento da vida, né, padre? E eu acho que aí que está a grande dificuldade. Ia perguntar se servia para esse momento, mas do que vocês falaram, eu acho que pode servir. É simplificar muito, mas eu acho que ilustra muito aquela frase que diz: não conta tanto para Deus os teus problemas, fala para teus problemas que você tem Deus. Acho que é isso, né? Tudo bem, eu tenho problema, vou enfrentar, mas eu tenho Deus que vai me orientar, que vai me guiar. É que nós temos o seguinte, nós temos uma percepção falsificada da realidade. Que a gente pensa que é a realidade. Mas, na verdade, imagine o seguinte. Você pensa que você está no controle das situações. A gente tem essa impressão de que está no controle das situações. Mas nós não estamos. Quer dizer, se estoura uma veia no teu cérebro, acabou o teu controle. Isso é uma coisa microscópica, às vezes. Ou uma eventual... Nós estamos na mão de tantas circunstâncias assim, completamente descontroladas, que a impressão que nós temos de que tudo depende de nós é uma falsificação. Então, a fé é o que me devolve para a verdadeira realidade. Ou seja, Deus está no controle de tudo, eu preciso ser parceiro dele, eu preciso entrar no discernimento daquilo que ele quer, daquilo que ele me mostra, daquilo que é o propósito dele. E quando eu faço isso, é aí que de verdade eu estou entrando na realidade verdadeira. É tão bonito isso. Mas precisa, padre, então, deixa eu ver se eu entendi. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus constante, 24 horas por dia. Porque eu tenho a impressão que o nosso espírito, ele está sempre querendo nos boicotar, né? Nos passar, por exemplo, essa falsa impressão de que nós temos o controle de tudo. Então, como que nós conseguimos fazer essa mudança, virar essa chavinha aí? São Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, intercedendo por nós, em nós, com gemidos inefáveis. Ou seja, eu preciso aprender que a verdadeira oração não consiste tanto em eu tentar dar a pauta para Deus daquilo que Ele tem que fazer, mas significa, sobretudo, em eu crer num nível que, inclusive, é supraverbal, está além daquilo que eu posso verbalizar, daquilo que eu posso falar. E é quando eu entro, de fato, nesses gemidos inefáveis, nessa oração inexprimível, numa entrega total ao Espírito Santo, que é possível viver ao longo do dia, que é possível, porque não demanda da nossa parte
uma necessária sistematização. É um ato de fé e de confiança que ultrapassa muito aquilo que eu posso dizer, inclusive. Quando eu aprendo a viver assim, e quem me ensina a viver assim é o Espírito Santo, que vem em socorro da nossa fraqueza, então eu começo a entrar nessa outra dimensão, nessa janela, digamos assim, espiritual, nesse portal, talvez melhor dizendo, espiritual, em que eu recebo de Deus inspiração para lidar com todas as situações. E aí, padre, assim, no dia a dia, é até uma dificuldade minha mesmo. Muitas pessoas, até, né, nós acordamos de manhã, com a casa em silêncio, fazemos a oração. Eu faço bem cedinho a primeira oração da manhã, e ali com um livro de leitura espiritual. Nossa, a nossa alma se inunda daquilo que... E aquilo vai se perdendo ao longo do dia. E, de repente, eu tô lá no fórum, naquele monte de audiência, e aí eu chego no fim da tarde e falo, Senhor, eu não te dei um oi no intervalo entre as audiências. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de lembretinhos. Então, uma pequena estampinha ali, algum detalhezinho, algumas coisas materiais para fazer eu me habituar a me lembrar de Deus ao longo do dia, porque parece que a gente vai esquecendo. E eu percebo que se eu vou esquecendo, eu vou deixando a Viviane querer controlar tudo e não ser movida pelo Espírito Santo. Isso ajuda, padre? Ajuda. Tudo ajuda, né? Quando a gente aprende a encarar as coisas na perspectiva de Deus, até os problemas ajudam. Até as coisas mais desagradáveis, até alguma coisa horrível que acontece, me ajuda a, digamos assim, passar do outro lado e a encarar a coisa como Deus encara, né? E, digamos, sentir exatamente dentro daquilo que seria entre aspas, o sentimento de Deus por aquela situação, né? Agora, é claro, nós sempre precisamos tomar cuidado para não cair numa espécie de ativismo nosso, né? Porque a nossa mente, ela é muito engajada. Então, nós sempre temos, digamos assim, uma síndrome de bombeiro dentro de nós, em que nós queremos o tempo todo correr em socorro das situações e às vezes a gente joga Deus nesse tipo de chave de compreensão. E nós começamos digamos, ter um relacionamento ativista com Deus. Dá um exemplo, padre. Por exemplo, uma pessoa que fosse o tempo todo, ela se empenhasse por o tempo todo ela ficar rezando, né? Isso poderia transformar a devoção no inferno. Uhum. Quer dizer, a pessoa ela está tentando, no ativismo dela, jogar Deus dentro daquilo. Tem gente que é assim. Então, por exemplo, a pessoa está passando um problema. Porque ela está, digamos assim, pilhada por aquele problema, então ela coloca Deus, ela tem necessidade, então ela coloca Deus naquele circuito. Então ela reza, ela vai na igreja, ela vai, faz uma novena, faz outra, como se aquilo dependesse do que ela faz. Ah, entendi. Deus não vai ajudar se ela não reza muito. Exato. Só que, além de ser um relacionamento interesseiro, é extremamente ativista, engajado e que não vai cooperar. Ela não se ajusta para entrar na fé, na confiança, no descanso, naquilo que Deus está fazendo. Na verdade, ela não tem um relacionamento seguro com Deus. O que ela tem é um relacionamento neurótico com Deus. E uma certa vontade de manipular ali o resultado de tudo aquilo que ela está fazendo. Exato. Né? É que nós podemos ser neuróticos. Ter uma espiritualidade meio hiperativa. Isso pode acontecer também. E a pergunta, o que é neurótico? Neurótico quer dizer, ela está baseada em manias, é um comportamento que despende muita energia sem necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa que o tempo todo ela está preocupada em fazer coisas ou demonstrar coisas espiritualmente. Mas a abordagem interior dela é totalmente distante, ela não confia em Deus. Deus, para ela, é um personagem distante, do qual, inclusive, ela tem medo, de que ela não quer, no fundo, se aproximar. Então, ela faz aquele monte de coisas como uma moeda de troca que ela utiliza, né? Uma espécie de máscara, padre. De máscara, de mágica, de tentativa de manipulação. Ou então essa ideia de querer passar para os outros, olha como eu sou uma excelente... uma pessoa piedosa. Mas até para Deus, quer dizer, eu tenho que convencer Deus do quê? Eu não preciso convencê-lo de nada, ele é Deus.
A minha vida é um flagrante na presença dele. Eu tenho que ser diante dele, né? Então, por isso que é necessário ter sempre um equilíbrio para que nós aprendamos a entrar numa outra dimensão, que se dá quando o nosso espírito se abre para um relacionamento seguro, de confiança, um relacionamento com Deus, na base de como ele se revela na sua palavra. Agora, padre, o senhor já falou um pouquinho, mas eu queria aprofundar nessa... Porque não é à toa que a gente age desse jeito, né? Cada um tem... Um é mais neurótico, vamos falar assim, o outro é mais pessimista. Então, aquela pessoa que fala, eu já vi isso. Vai desenrolar desse jeito essa situação, entendeu? Então, a nossa história de vida, os traumas que a gente já teve, as experiências passadas, elas marcaram a gente, né? A gente tem imagens já formadas na gente que acabam por determinar o nosso presente e o nosso futuro a partir dessa imagem, que eu acho que é onde a gente não consegue fazer essa virada para viver segundo a palavra, segundo a imagem que Deus tem da gente, e a gente vive, a gente entra nesse relacionamento com Deus, com as pessoas, com o dia a dia, em função também dessas experiências que a gente teve, não é? Isso acontece muito. E até o que o senhor falou, o próprio inimigo acaba usando, o padre, né, quando ele falou, deu essas pregações que eu acompanhei, ele usou uma expressão que eu achei tão forte, padre, se o senhor puder explicar rapidinho isso, que ele falou que o inimigo usa disso como fortaleza dele na nossa mente para judiar da gente, para deixar a gente cativo, sendo que a gente não é mais, né? Porque a cruz de Cristo já nos libertou, né? Cristo é o nosso... Mas a gente vive como se isso não tivesse acontecido. Uma espécie de vitimização, Isa, seria? seria? O padre vai explicar, que ele explica bem melhor. Na verdade, assim, as nossas experiências passadas, elas acabam criando em nós aleijos, o aleijamento, posso dizer de vários modos, que acabam como que determinando o nosso padrão de comportamento. Então, por exemplo, né, uma pessoa que quando era criança, ela sempre foi muito culpada pelos pais, ela tem uma autoimagem excessivamente culpada, por exemplo, ou uma espécie de padrão de autocondenação muito alto, ou de autocobrança, de cobrança de um ideal de perfeição muito constante dentro dela. Ora, por causa disso, por exemplo, ela pode ser uma pessoa insegura, ela pode ser uma pessoa que se ofende muito facilmente com qualquer coisa, e isso vai, digamos, condicionando o comportamento dela. É claro que o diabo trabalha com esse material, porque ele vai, no fundo, ativar essa plataforma psíquica em nós para continuar nos mantendo naquele padrão de escravidão antiga. Porque essa é a porta pela qual ele vai fazer você continuar sendo infeliz, desgraçando a vida dos outros, se distanciando de Deus, se afastando de um relacionamento frutuoso com os irmãos. Você vai acabar sendo uma pessoa, no fundo, complexada, prejudicada e vai prejudicar os outros. Padre, para só um pouquinho aí, porque eu acho que o senhor tem um pouquinho mais para nos dizer sobre essa questão dessa mudança de mentalidade, tomando por base as experiências que nós vivenciamos lá no passado e que muitas vezes nós percebemos que parece que elas nos atrelam aqui e nos deixam realmente numa situação de escravidão, como se nós não tivéssemos sido libertos pela cruz de Cristo. Então fica conosco que nós vamos voltar partindo desse ponto no nosso próximo bloco.